Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Começo agradecendo muito especialmente a todos os integrantes da mesa por terem aceito esse convite da Fundação Fernando Henrique Cardoso. O tema é importante, o tema é denso e nós temos 4 expositores que conhecem a fundo esse tema. Eu tenho aqui a ingrata tarefa de fazer um pouco do controle do tempo para que haja, ao final, tempo suficiente para que vocês possam fazer as perguntas que queiram fazer. Então, muito rapidamente, eu termino por aqui, não sem antes agradecer os patrocinadores da Fundação Fernando Henrique Cardoso, especialmente dos seminários da Fundação, cujas logomarcas já não estão mais em exibição, porque a apresentação do Antônio Guimarães, presidente do IBP, já está aí a postos. Então, Antônio, eu passo a palavra a você para a tua intervenção inicial. Vou me dispensar de fazer a apresentação de cada qual, porque vocês têm aí o flyer de vocês, do qual consta uma pequena biografia de cada um. Isso posto, a palavra é sua, Antônio. Obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. Tão prestigioso o Instituto, a gente ter a oportunidade de debater um assunto que é uma pauta da atualidade e talvez um assunto econômico de muito interesse, a gente tentar entender, talvez, por que tem um debate tão grande em torno de uma discussão que todos nós, em princípio, concordamos. Quer dizer, por que o debate em torno do conteúdo local de petróleo e gás. Bom, eu vou falar em termos de mudanças. Eu acho que, quando a gente fala de conteúdo local, a primeira coisa que entender é o seguinte: eu acho difícil para alguém que diga o seguinte: não, eu sou contra conteúdo local. Conteúdo local, como um princípio, é algo muito bom. Quer dizer, se nós pretendemos desenvolver uma indústria fornecedora local a partir de uma oportunidade que temos, de uma demanda que existe da indústria do petróleo, é uma oportunidade que tem que ser aproveitada. A pergunta, na verdade, quer dizer que, então, entendendo que existe o consenso sobre esse assunto, então a gente deveria se perguntar, então qual é o problema? Então, onde é que existe a divergência sobre a questão do conteúdo local? Ela está na forma. Então, como é que a gente cria um conteúdo local que queremos para o futuro? Quer dizer, o que é esse conteúdo local? Qual é o modelo? Então, a discussão não é conteúdo local, é modelo de aplicação. Então, quando a gente fala de conteúdo local, ele sendo parte de uma política industrial, ou devendo ser parte de uma política industrial mais ampla, a discussão é: esse conteúdo local tem que ser desenvolvido através de modelos protecionistas ou de incentivo? Esse é o debate. O debate é: eu deveria penalizar e multar se não for feito o conteúdo local ou deveria estimulá-lo? O conteúdo local deveria ter como objetivo final uma competitividade internacional a partir de estímulos e política industrial, como se faz em vários países, quer dizer, tentando ter certeza que a gente desenvolve uma indústria que vai ser sustentável e perene, ou a gente protege, quer dizer, correndo os riscos da proteção. Então, a forma como o IBP vê, a discussão é esta. Então, o IBP apoia, a indústria apoia o conteúdo local, e ela traz essa discussão por quê? Porque, do nosso ponto de vista, o objetivo final, que é para ser atingido, seja qual for a forma como a sociedade decida, quer dizer, por isso que é importante que a sociedade entenda, o objetivo final tem que ser a competitividade internacional. Por quê? Porque a indústria do petróleo só tem valor, inclusive para a cadeia de fornecedores, se os fornecedores forem fornecedores internacionais, porque a cadeia de petróleo é internacional, ela é global. Então, o objetivo tem que ser a inserção das empresas brasileiras nas cadeias globais de valor. Essa é a única forma. Todas as indústrias hoje trabalham nesse formato. Então, fechar o mercado e criar uma cadeia local de valor não vai garantir o sucesso do nosso ponto de vista. Então, eu acho que esse é o debate que o IBP gostaria de trazer para que a gente pudesse discutir, em termos de forma. Bom, e qual seria a consequência desejável
do que a gente considera um conteúdo local inteligente, porque todos nós queremos o resultado final, não tenho dúvida que no final todos temos uma visão muito parecida. Queremos o desenvolvimento da indústria nacional, de bens e serviços, queremos principalmente num país que hoje tem 12 milhões de desempregados, ter a certeza que a gente gera empregos, e talvez é muito difícil de entender, mas hoje o conteúdo local, eu costumo dizer que joga contra o conteúdo local. Então a incapacidade de você fazer partes do conteúdo local impede que você faça outras partes. Então, se você não conseguir gerar emprego, porque existe uma parte da cadeia que seja limitante, toda a cadeia fica impactada. Então, aquilo que poderia ser feito, às vezes num nível menor, mas trazer o benefício para a cadeia como um todo de valor e para todos, quer dizer, segmentos, podem existir segmentos que viram gargalo. Então, ter uma política onde um segmento passa a ser, em detrimento dos outros, o elemento que desestimula o investimento, do nosso ponto de vista, não é a melhor opção. Então, o IBP não apoia esse tipo de... Então, o que nós apoiamos? Quer dizer, precisaríamos ter um modelo onde identificamos quais são as pernas fracas, política industrial favoreça e possa desenvolver aqueles itens, aquelas áreas que são menos desenvolvidas ou menos competitivas, e assim você tem uma indústria de sucesso. E a gente, quando a gente para pensar nisso, a grande pergunta, de fato, quando a gente fala de política industrial é, então, de quem é esse custo para desenvolver a indústria local? Ele é um custo de um segmento ou ele é um custo da sociedade? Se o benefício é da sociedade, como é que você tenta impor um custo de desenvolvimento de política industrial a um único segmento que tenha que arcar com o custo? Ainda mais quando a gente fala que esse segmento é um segmento global. O que se produz é uma commodity com preço internacional. Então, se você tivesse um mercado fechado, onde você vende internamente e você cria uma proteção, e essa proteção é pago pelo consumidor final, isso é uma forma de desenvolvimento de uma indústria. Agora, quando você tem uma indústria internacional, que a produção de petróleo é regida pelo preço do petróleo internacional, se você impuser custos adicionais a $50 o barril, onde muito pouco investimento está sendo feito, só se fala em redução de custo, e você tenta dizer que você tem um custo adicional para operar no Brasil, para poder desenvolver conteúdo local, que passa a ser um custo da empresa, não do país, você está impondo um custo desproporcional. E o que tem acontecido é que a gente não tem visto investimento. Então, se a gente parar para analisar nos últimos anos, o efeito da própria política foram poucos projetos dentro do modelo que é mais intervencionista. Então, se nós pegarmos o sucesso brasileiro do petróleo, ele veio das primeiras rodadas até a rodada 7ª, até a rodada 6, né, onde nós tínhamos um modelo de conteúdo local bastante flexível. Ao se criar um modelo que hoje é vigente, que foi criado em 2005, mais de 500 blocos foram vendidos, existem mais de 20 descobertas que foram declaradas comerciais, e existe um projeto em desenvolvimento. Então, quando a gente se pergunta o que esse modelo que foi criado no passado ele criou, ele trouxe um projeto. O conteúdo local que se tinha antes, que era mais flexível, que ele tinha uma forma diferente de abordagem, ele trouxe muito sucesso. Então, o conteúdo local pode ser um grande sucesso, depende do modelo. E a outra questão importante que eu quero trazer é a questão do desenvolvimento tecnológico. E às vezes, a incapacidade de a gente ter políticas conectadas. O futuro e essa indústria é toda baseada em tecnologia. E, na verdade, a gente até tem uma obrigação de investir 1% da receita em pesquisa e desenvolvimento. Só que a regra de pesquisa e desenvolvimento está desconectada do conteúdo local. Então, o P&D é para a universidade e eu não posso usar a verba para desenvolver a indústria local. Então, é uma incoerência como política, porque não me permite pegar aquele dinheiro que é para gerar inovação e tentar desenvolver o fornecedor local para que ele seja capaz de atender essas necessidades de tecnologia que a indústria tem. E outra questão que a gente imagina, quer dizer, que é muito positiva, que nós queremos é esse efeito transbordamento na economia. Quer dizer, tendo sucesso
o conteúdo local, tendo sucesso o desenvolvimento da indústria local competitiva, o que a gente vai criar é não só uma cadeia forte, mas a gente vai irrigar a economia com esses recursos. Lembrando que hoje a gente tem um tremendo potencial. O Brasil ele tem, digamos, a graça divina, e que não depende de nós, de ter uma geologia favorável. Então isso é dado. A geologia brasileira é muito favorável. O que depende de nós para que essa geologia se transforme em valor para a sociedade é ter regras que sejam capazes de atrair investimento para que esses recursos sejam desenvolvidos. Se nós hoje somos, digamos, entre os top 5 ou os top 10 países mais atrativos do ponto de vista geológico, nós não conseguimos refletir, do ponto de vista de investimento, que nós sejamos também um dos top 5 ou um dos top 10. Então a gente tem que se perguntar por quê. Então a gente não consegue gerar valor a partir da riqueza que a gente tem. E ao não fazer isso, a gente não consegue, com este modelo de conteúdo local, deixar aquilo que a gente considera que é a parte mais importante do legado que essa indústria pode fazer, que é criar uma cadeia de fornecedores verdadeiramente competitiva e sustentável. Por quê? Porque a indústria do petróleo ela é cíclica, ela vai ter altos e baixos no país. Um momento é atrativo, no outro momento pode-se ter um hiato de descobertas, pode-se demorar 5 anos para ter um novo boom. Agora, aquela indústria fornecedora sendo competitiva, independente da demanda ser local ou não, ela vai estar vendendo, ela vai vender para o Brasil ou vai vender para o resto do mundo. Este tem que ser o objetivo da política industrial. Bom, e o que nós temos hoje, quer dizer, vigente do nosso ponto de vista? Um modelo extremamente protecionista, talvez vocês não conheçam, é muito difícil de explicar. Eu entreguei para um economista ler a política de conteúdo local. Primeiro, logicamente, todo mundo tem uma visão romântica, muito legal, eu também acho, todo mundo acha legal. Aí você lê a política do que a empresa de petróleo tem que fazer. Uma tabela enorme que te fala qual é o equipamento que você tem que comprar, que percentual, ninguém nunca perguntou se aquele percentual era possível. Ninguém pergunta se eu compro ou não aquele equipamento, se eu não compro eu sou multado, se eu não atinjo aquele percentual. O controle é diferente do controle que se faz fiscal, você tem que montar um SAP de conteúdo local. Para você poder provar que comprou, você tem que fazer certificação, e não é qualquer certificação, é nota fiscal a nota fiscal. Se eu comprar 10 válvulas e entregar em 10 carregamentos diferentes, cada nota fiscal tem que ser certificada. A única indústria que se criou até então no Brasil é de certificação, com certeza. A única que eu consigo ver que essa tem sido um sucesso. Imagina, só para um poço que você perfure, você tem em média 30 mil notas fiscais. Todas têm que ser certificadas. E não é qualquer certificação de... não, nota fiscal, ok, certificado. Não. Você tem que provar que do valor da nota fiscal, o funcionário era brasileiro, tem que mostrar a identidade. Você tem que mostrar que cada pedaço do equipamento que você colocou é brasileiro. Se não for, você tem que, quem vendeu tem que certificar que aquele tem 50% de controle local. Então, é uma cadeia de controle absolutamente não razoável. Será que é isso que nós queremos para o Brasil? Essa complexidade toda? É baseado em penalidade, tem uma questão, além da complexidade, que não conecta a uma estratégia industrial. Então, não tem foco. É da bomba, da válvula, do parafuso, até o equipamento de maior conteúdo tecnológico que a indústria tem. Então, qual é o foco da política industrial? É fazer tudo? A gente não deveria estar focando naquilo que a gente tem uma vantagem comparativa para garantir, de fato, a competitividade? Essa é uma questão que a gente precisa debater. E, principalmente, é uma análise de conteúdo local, é um objetivo que olha no retrovisor. Então, a gente diz o seguinte: no passado a gente fez. Então, digamos que no passado eu fiz 30%, hoje eu faço 30%. Então, eu quero que em 2025 eu faça 25% ou 30%. E ninguém pergunta qual é a tecnologia que vai ser usada em 2025. Esse quadro mostra que o mundo está trabalhando em mudar completamente a tecnologia e os custos em cada elemento. Então a política deveria ser o seguinte: como é que eu vou estimular o futuro para não ficar preso no passado? Eu deveria estar trabalhando hoje com toda a cadeia de fornecedores, pensando como é que nós vamos ter o fornecimento do futuro, não o do passado. E aí,
a questão que a gente traz é o seguinte: o conteúdo local, então, se a gente for pensar no que seria um racional, ela não deveria onerar projetos, porque onerar projetos significa que eles venham a não acontecer, é não impedir que eles aconteçam. Deveríamos ter competitividade internacionais, regras bastante simples e objetivas. O mundo é simples e o Brasil é complicado. E tem que ter foco em estímulo e não em penalização. E, para finalizar, quer dizer, então, essa sequência que a gente vê, que é uma sequência que tem potencial de sucesso, trabalhando o estímulo, em vez da penalização, você tem a capacidade de gerar demanda. A demanda competitiva é que vai gerar um emprego. Se a gente pega esse ciclo que nós temos hoje, onde o início desse processo não é o incentivo e é a multa, o que a multa tem feito? Ela tem impedido a tomada de decisão, porque a gente tem um projeto só, que foi desenvolvido ao longo de 12 anos, só um conseguiu começar a ser desenvolvido. Ninguém sabe o tamanho das multas que vêm para esse projeto. Então, nós não geramos demanda. O que nós estamos vendo hoje no Brasil, na verdade, é uma desaceleração tão forte dos investimentos que nós estamos hoje no nível de perfuração que se fazia em 1969 na nossa indústria. Então, por mais que a gente queira atrair investimento ou ter uma geologia fantástica, o nosso nível de investimento é o de 1969. Então, não estamos conseguindo atrair investimento. E, por consequência, não estamos gerando o objetivo da política, que é o emprego e a sustentabilidade. Então, para fechar, essa é a nossa mensagem. A mensagem é a competitividade que vai fazer a diferença para a gente poder desenvolver uma cadeia de fornecedores competitiva e não será atingida através de obrigação, e sim através de uma política industrial com foco em segmentos estratégicos e com incentivo para que a gente entenda quais são os desafios de cada segmento e exista uma política de governo para que se resolva essas questões, e não repassar simplesmente um custo de um objetivo de desenvolver política industrial que é muito nobre, mas que se transformou num custo inviável para as empresas. Eu agradeço a vocês.